Professor Bruno Oliveira na área, vamos dar continuidade aos nossos estudos dos crimes eleitorais. No bloco anterior, nós trouxemos para vocês algumas informações básicas sobre conceitos de crimes eleitorais, vimos as disposições preliminares do Código, não foi? E, posteriormente, nós começamos a ver as modalidades de crimes eleitorais. De fato, agora, nós daremos continuidade a essas modalidades, partindo dos crimes em espécie contra a fé pública eleitoral. Então, o primeiro crime contra a fé pública eleitoral é o que tange a omissão na expedição do boletim de apuração. Veja só, o artigo 313, ele diz assim: deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Mais um dispositivo criminal eleitoral que está em desuso por conta da substituição das urnas, que nós temos aquelas urnas físicas, pela substituição das urnas eletrônicas. Então, esse artigo 313, ele está em desuso, mas em situações esporádicas pode acontecer, porque temos situações em que as urnas eletrônicas são substituídas por urnas com cédulas de papel. Então, se aplicaria, por exemplo, o artigo 313. Então, mais uma vez, o que diz o artigo 313? Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pagamento de 90 a 120 dias de multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Tudo bem? Próximo crime, nós temos aqui a omissão no recolhimento das cédulas. Olha só o que diz o artigo 314. Deixar o juiz e o membro da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias de multa. E o parágrafo único diz assim: nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Mais um dispositivo que trata das questões de cédulas em papel, né? Então não tem muita aplicabilidade. Alteração dos mapas ou boletins de apuração. Vejam só, previsão do artigo 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Só para a gente poder recapitular, quando na pena de reclusão não é informado para nós qual é a pena mínima, tratando-se de reclusão, o que nós teremos? Então veja, pena mínima, quando se tratar de reclusão, ela será de 1 ano. Lembre-se? Lembrou? Então, pena mínima, reclusão, 1 ano. Quando for pena máxima, a pena máxima é a que está sendo definida na própria lei. Então, nesse caso aqui, como é reclusão, a pena mínima de 1 ano e a pena máxima de quanto tempo? 5 anos, certo? Agora, se eu tenho, por exemplo, um crime que é de detenção, atenção, quando for detenção, não podemos esquecer que a pena mínima
será de 15 dias e a pena máxima será de quanto tempo? Aquela que for definida. Nesse caso aqui, não é a situação, né? Então é aquela que for definida em lei. Então não se esqueçam disso, porque muitas questões que vão trazer dispositivos sobre as disposições preliminares dos crimes eleitorais questionam isso de nós. Tudo bem até aqui? Maravilha. Próximo crime, não consignação de protesto formulado. Olha só o que diz o artigo de número 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Reclusão até 5 anos e pagamento também de 5 a 15 dias de multa. Durante os atos de votação, os mesários, eles possuem atas que precisam ser preenchidas com os ocorridos durante as eleições. Aí vem o artigo de número 316, que justamente protege esse ato. Ele fala o seguinte: não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Nesse caso aqui, a pena será de reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Tudo bem? Próximo, falsidade ideológica. É a previsão do 349. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias de multa. Então veja, a falsificação, seja total ou a falsificação parcial, ela implicará no documento particular, ou alterar um documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Nós temos então a previsão do crime de falsidade ideológica. Próximo, uso de documento eleitoral falso. Veja só, previsão do 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados a que se referem os artigos 348 a 352. Então, pega aí o seu código. Vamos abrir no artigo 348. 348 ao 352. O 348, ele fala justamente o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias de multa. Aí vem o parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Claro. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público aquele que for emanado de entidade paraestatal, inclusive fundação de Estado. Olha o 349. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias de multa. 350. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias de multa se o documento é particular. Se o agente da falsidade documental, esse é o parágrafo único do 350, é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil,
a pena é agravada. Então, olha só a gravidade desses crimes que versam sobre o uso de documentos eleitorais falsos. Aí tem ainda o 351, olha só o 351. Equipara-se a documento previsto nos artigos 348, 349 e 350 para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou a fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. 352. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Aí vem o 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados a que se referem os artigos 348 a 352. Pena: a cominada a falsificação ou alteração. E vem, por fim, o 354. Obter para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Tá? Próximas modalidades de crimes são os crimes contra a propaganda eleitoral. O primeiro crime são aqueles crimes de divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Muito cuidado com esses crimes previstos no artigo 323. Olha só. Artigo 323 diz assim: divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias de multa. A pena é agravada se o crime ele é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Então, muito cuidado. A próxima modalidade de crime, nós vamos fazer um quadrinho aqui, porque são os crimes. Esses caem bastante. Nós temos aqui o crime de calúnia. Nós temos o crime de difamação. Calúnia, difamação. E temos também o crime de injúria. Então, veja só: calúnia, difamação ou injúria. Muito bem, esses crimes, eles estão previstos a partir do artigo 324. Então, nós temos a previsão do artigo 324. O 324 é para calúnia. Temos o artigo 325 para difamação. E temos também o crime do 326 para injúria. Veja só o que diz o 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, na calúnia, é uma imputação de um fato definido como crime. Então, essa é a característica da calúnia. Eu estou imputando a alguém um fato que é definido como crime. Aí, observe só a pena. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, nós temos aqui, só para a gente criar um quadro que diferencia tanto a calúnia, quanto a difamação, quanto a injúria. Então, qual é a pena? Na calúnia, nós temos pena de detenção. Parágrafo único diz: detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Então, detenção mais multa. Até aqui tudo bem. Aí vem o parágrafo 1º dizendo assim: nas mesmas penas incorrem quem, sabendo falsa imputação, apropala
ou divulga. Então, olha, aquele que imputa um fato definido como crime, ele se sujeita ao crime de calúnia. Mas aquele que propaga também, então, olha, se sujeita àquele que propaga. Não só aquele que produz a informação, mas aquele que fica espalhando a informação. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. Primeiro, então olha só, provou-se que aquilo que estava sendo espalhado, propagado, era verdade. Aí vem o parágrafo 2º, diz que a prova da verdade desse fato imputado exclui o crime, mas não é admitida, inciso 1º, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido for absolvido por sentença irrecorrível. Bom, então sobre o crime de calúnia, essas são as características principais. Vamos agora para a difamação. A difamação está prevista no artigo 325. Veja, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Então, aqui, enquanto na calúnia era um fato definido como crime, na difamação é um fato ofensivo à reputação. Muito bem. Aí, olha só, qual que é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias de multa. Aqui, só para a gente preencher, na calúnia, a pena de detenção era de 6 meses a 2 anos. Então, 6 meses a 2 anos. Aqui, na pena para difamação, nós também teremos detenção mais multa. Só que na pena de detenção para difamação, conforme o previsto 325, é de 3 meses a 1 ano. Então é metade praticamente da calúnia. 3 meses a 1 ano. Então, enquanto na calúnia 6 meses a 2 anos, na difamação serão 3 meses a 1 ano. Aí veja só o parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Mais uma vez, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Tudo bem? Vamos ao 326, porque agora nós temos o crime de injúria. Olha só o 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, a ofensa aqui, à dignidade e ao decoro. 326. Detenção de 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias. Então, pena. Nós também temos detenção. Injúria, detenção de até 6 meses. Ou, aqui é ou multa. E no caso da injúria, a detenção é de até 6 meses. Tudo bem? Então, pena, injúria, artigo 326, ofensa à dignidade e ao decoro, e a pena será de detenção ou multa. Muito bem. Aí vem o parágrafo 1º dizendo assim: o juiz, ele pode deixar de aplicar a pena.
Primeiro, se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Aí vem o parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou meio empregado se considerem alvitantes, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Aí vem o artigo 327 e acrescenta assim: as penas cominadas nos artigos 324, calúnia, difamação e injúria, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes for cometido, primeiro, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, segundo, contra funcionário público em razão de suas funções, terceiro, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Então, primeiro, contra o presidente ou chefe de governo estrangeiro. Segundo, contra funcionário público em razão de suas funções. E terceiro, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Então, muito cuidado que esse artigo 327, ele pode ser cobrado de você. Tudo bem? Então, se você não conseguiu anotar, dá uma pausa no vídeo e faça as anotações sobre as diferenças da calúnia, da difamação e da injúria. Vamos agora, então, observar. Já falamos sobre a calúnia, falamos sobre a difamação e falamos sobre a injúria, certo? Próximo crime, inutilização de propaganda. É a previsão do artigo 331, que diz assim: inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Então, aquele que inutiliza, aquele que altera, aquele que perturba meio de propaganda devidamente empregado, ele se sujeitará a essa pena até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Próximo crime, impedimento do exercício da propaganda. Artigo 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e o pagamento de 30 a 60 dias de multa. Então, aquele que impede, veja que não tem muito o que discutir aqui, né, gente? É mais uma leitura mesmo do impedir o exercício de propaganda. Uso de organização comercial na propaganda ou aliciamento de eleitores. Previsão do artigo 334. Utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Então, quando eu falo o que é aliciar, é aquele que vai atrair com falsas promessas. Propaganda em língua estrangeira. Olha só, a previsão do artigo 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena, detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias de multa. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Tá bom? Então, olha, a propaganda tem que ser feita em qual língua? Na língua nacional, no português brasileiro. Vamos agora aos crimes em espécie contra o sigilo e o exercício do voto. O primeiro é o crime de retenção do título eleitoral. Artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Então, a palavra contra a vontade já facilita para nós o entendimento. Detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias de multa. Impedimento ou embaraço ao exercício do sufrágio. Artigo 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena de detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias de multa. Prisão ou detenção ilegal de eleitor. Essas prisões são aquelas previstas nas garantias eleitorais. Lembra que nós estudamos as garantias? Olha só o que diz o 298.
prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Então, se você for no artigo 236, você percebe que tanto 236, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tratam sobre a prisão de eleitor, membro de mesa receptora, fiscal de partido, candidato, né? Então, aquele que prende, aquele que detém eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto nesse artigo das garantias eleitorais, reclusão até 4 anos. Ok? Corrupção eleitoral pode marcar, porque esse 299 ele despenca nas provas. O 299 é o crime de corrupção eleitoral, gente. E ele diz assim: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Esse ponto aqui ele é fundamental. Ainda que a oferta não seja aceita. Então, mesmo aquele que ofereça, mas não aceitou a promessa, ele está se sujeitando ao crime do 299. Então, você vai marcar aí que o 299 cai muito. Pena: reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Para concursos da seara eleitoral, isso não é tão importante não, tá? Gravar qual que é a pena. Para crimes na seara eleitoral, isso não é importante. Agora, se você vai fazer para promotor, para juiz, pode ser que exija isso de você, pela função que você vai exercer. Mas não é comum ser cobrado a pena nos concursos para técnico ou até mesmo analista. Não é comum as bancas realizarem esse fato. Próximo: coação eleitoral cometida por servidor público. Olha, é o artigo 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. A famosa compra de votos. Mas aqui eu estou usando a coação. Estou usando o cargo que eu exerço para convencer o meu eleitor a votar em determinado candidato. Aquele que, então, vale o servidor público de sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias de multa. Tudo bem? Esse é o crime de coação eleitoral cometida pelo servidor público. Próximo: concentração de eleitores, artigo 302. Veja só. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Essa legislação nós vamos trabalhar melhor quando estivermos falando sobre a lei que versa sobre o fornecimento de transporte e alimentação de eleitores no dia da eleição. É a Lei 6.491 de 74. Então, olha só, a Lei 6.491 de 74 é a lei de fornecimento de transporte. Deixa eu localizar aqui ela no meu material para vocês terem noção de qual lei que eu estou falando. Lei complementar não, Constituição Federal. Olha só, é justamente a lei número 6.091 de 74. Tá? Ela regula, veja só, dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais e de outras providências. Então, Lei 6.091 de 1974. Combinado, gente? Esse, então, é o crime previsto
em relação à concentração de eleitores. Votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. É a previsão do 309. Olha só. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem, pena reclusão até 3 anos. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de terceiro, reclusão até 3 anos. Violação do sigilo do voto, previsão do artigo 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto, todo mundo já sabe que o voto carece dessa proteção, não é? Então, aquele que viola, aquele que tenta violar o sigilo do voto, detenção até 2 anos. Crimes em espécie agora contra os partidos políticos. Primeiro crime, subscrição de mais de uma ficha de registro. Artigo 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena de detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias de multa. Inscrição simultânea em mais de um partido. Artigo 320. Inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos. Pagamento de 10 a 20 dias de multa. Colhimento de assinatura em mais de uma ficha de registro. Artigo 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido, detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias de multa. Não obediência à prioridade postal de propaganda política. Então, olha só, essa última penalidade que nós vamos ver hoje. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 dias anteriores à realização das eleições para a remessa de material de propaganda dos seus candidatos registrados. 338. Não assegurar ao funcionário postal a prioridade prevista no 239, esse funcionário postal, ele se sujeitará a essa pena no pagamento de 30 a 60 dias de multa. Tudo bem? Então, olha, aos partidos políticos são assegurados... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.